E se eu te dissesse que algumas das bebidas mais poderosas de cura do planeta já existiam milhares de anos atrás? E você simplesmente ignorou todas elas. E se o que você chama hoje de saúde, shakes, suplementos, bebidas, detox, for na verdade uma versão mais fraca, mais cara e menos eficaz daquilo que já estava escrito na Bíblia há séculos? Porque enquanto bilhões são gastos todos os anos tentando criar fórmulas artificiais para combater inflamação, infecções e problemas metabólicos, existe um conjunto de bebidas simples, naturais e extremamente potentes que já faziam exatamente isso muito antes da ciência entender como, e a maioria delas foi completamente esquecida. E aqui está o que torna isso ainda mais estranho. Algumas dessas bebidas não eram apenas consumidas, elas eram prescritas, usadas por reis, profetas e até oferecidas em momentos críticos da história bíblica. E hoje, pesquisadores estão descobrindo que certos compostos presentes nelas podem rivalizar com medicamentos modernos em eficácia. Neste vídeo, você vai ver 20 dessas bebidas classificadas de extraordinárias até absolutamente transformadoras, mas você precisa prestar atenção até o final, porque a número 15 não é apenas simbólica, ela foi um dos presentes levados ao nascimento de Jesus e pode ser um dos anti-inflamatórios naturais mais poderosos já estudados. E a número 20 não é apenas uma bebida, ela vem de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e o efeito que ela tem nos seus pulmões e no seu sistema respiratório pode mudar completamente a forma como você entende esse texto para sempre. E depois que você entender isso, a forma como você vê saúde moderna pode nunca mais ser a mesma. Agora presta atenção, porque o que você está prestes a ver não é teoria. Isso já estava sendo usado há milhares de anos. Aqui estão 20 bebidas bíblicas que podem transformar sua saúde, classificadas de extraordinárias até absolutamente transformadoras. E nós começamos com a número 1, água com mel, o elixir antimicrobiano do céu. Quando a Bíblia descreve uma terra de abundância em Êxodo 3:8 como uma terra que mana leite e mel, isso aparece mais de 20 vezes nas Escrituras, e isso não era poesia, era uma descrição direta de um paraíso nutricional. E a forma mais simples como as pessoas daquela época consumiam o mel não era como hoje, não era no pão, nem como sobremesa, era dissolvido em água e bebido como um elixir de cura. A ciência moderna confirmou algo que não surpreenderia ninguém. No mundo antigo, o mel cru é um dos antimicrobianos naturais mais poderosos já identificados, contendo peróxido de hidrogênio, um pH baixo que elimina patógenos e uma proteína chamada defensina, capaz de destruir bactérias, incluindo cepas resistentes a antibióticos como MRSA. Quando dissolvido em água, ele se torna rapidamente biodisponível, acalmando a garganta, protegendo o intestino e fornecendo energia sem o pico agressivo de insulina do açúcar refinado. Mas existe um detalhe crítico que muda tudo: o mel precisa ser cru. A partir do momento em que o mel é aquecido acima de cerca de 40 graus Celsius, suas enzimas começam a se degradar, e aquilo que era um remédio vivo se transforma basicamente em açúcar líquido. O mel que os antigos consumiam colhido diretamente das colmeias, não filtrado e não aquecido, era funcionalmente diferente do que a maioria compra hoje. E isso não é teoria. Arqueólogos encontraram mel com mais de 3.000 anos em tumbas egípcias, ainda próprio para consumo, mostrando que isso não é apenas um alimento comum. A preparação tradicional é simples: uma colher de sopa de mel cru em um copo de água morna, nunca fervente, podendo adicionar algumas gotas de limão. Tomado pela manhã ao primeiro sinal de doença ou antes de dormir como um tônico calmante, ele funciona exatamente como funcionava no mundo antigo. Simples, direto e extremamente eficaz. Agora chegamos a número 2, vinho quente com especiarias, o tônico de circulação do mundo antigo, porque em 1 Timóteo 5:23 existe uma instrução direta para usar um pouco de vinho por causa do estômago, não como símbolo, mas como prática de saúde. O vinho daquele tempo era diferente do atual, tinha menos álcool, era diluído em água e frequentemente misturado com especiarias como canela, cravo, gengibre e pimenta
transformando algo recreativo em algo funcional. Hoje sabemos que os polifenóis do vinho tinto, como o resveratrol, ajudam na saúde cardiovascular, melhorando o HDL e reduzindo inflamação. Mas o detalhe mais importante está nas especiarias, porque a canela regula o açúcar no sangue, o cravo é extremamente rico em antioxidantes e o gengibre tem efeitos anti-inflamatórios comprovados. Quando aquecidos, esses compostos se tornam ainda mais disponíveis para o corpo, o que ajuda a explicar o chamado paradoxo francês, onde populações com dietas ricas apresentam baixas taxas de doenças cardíacas. A chave, como a própria escritura sugere, é moderação. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra hoje, porque o que antes era usado como medicina passou a ser consumido em excesso. E na próxima parte, você vai ver uma bebida usada por soldados romanos para sobreviver em condições extremas, com água contaminada e alto risco de infecção, e por que a ciência moderna descobriu que ela pode transformar completamente sua saúde intestinal e sua energia. Agora chegamos a número 3, vinagre com água no estilo Posca, a bebida dos soldados, porque em Mateus 27:48 está escrito que ofereceram vinagre para beber, e a maioria das pessoas lê isso como um ato de crueldade. Mas na verdade não era. Posca vinagre diluído em água era a bebida padrão dos soldados romanos, usada em campanhas longas, em ambientes sujos e sem acesso à água potável. Homens que viviam sob condições extremas escolhiam essa bebida todos os dias, e agora sabemos exatamente o porquê. O vinagre, especialmente o de maçã ou de vinho, contém ácido acético com propriedades antimicrobianas comprovadas contra patógenos intestinais comuns como E. coli e Salmonella. Em um mundo sem saneamento básico, adicionar vinagre à água não era apenas uma escolha, era proteção real contra doenças. Mas a ciência moderna foi além e descobriu que consumir vinagre diluído antes das refeições reduz significativamente os picos de glicose no sangue, especialmente em pessoas com resistência à insulina e diabetes tipo 2. Além disso, o vinagre parece estimular o crescimento de bactérias benéficas no intestino e fortalecer a mucosa intestinal, criando uma barreira mais eficiente contra inflamações. Os soldados romanos não tinham microscópios, mas tinham experiência, e ao longo de séculos acabaram criando uma das bebidas funcionais mais eficientes para a saúde digestiva. A preparação tradicional continua simples, 1 a 2 colheres de vinagre cru e não filtrado em um copo de água, podendo adicionar um pouco de mel para suavizar o sabor. Agora a número 4, suco de romã, o rei dos antioxidantes, porque em Cânticos 6:7, a romã aparece como símbolo de beleza e abundância. Mas isso não era apenas simbólico. No Templo de Salomão, havia mais de 200 esculturas de romãs, o que mostra o valor que esse fruto tinha no mundo antigo. E hoje a ciência moderna está completamente fascinada com ele. A romã contém compostos raros, chamados punicalaginas, que se transformam em urolitinas no intestino, substâncias com efeitos anti-inflamatórios e potencial anticâncer extremamente estudados. Estudos clínicos mostram que o suco de romã pode reduzir a pressão arterial, diminuir a oxidação do LDL, melhorar a saúde das artérias e reduzir marcadores inflamatórios como a proteína C reativa. Em termos de capacidade antioxidante, ele supera vinho tinto, chá verde e até suco de blueberry. Mas existe um detalhe importante que os antigos já entendiam: o fruto inteiro importa, não apenas o suco filtrado. As sementes, as membranas e o líquido trabalham juntos como um sistema completo, algo que a natureza projetou e que o corpo reconhece melhor do que qualquer versão processada. A preparação tradicional é extrair o suco fresco e consumir imediatamente sem açúcar e sem concentrados. Agora a número 5, leite de cabra com mel, o probiótico da terra prometida, porque quando a Bíblia fala de uma terra que mana leite e mel, esse leite não era o leite industrial que conhecemos hoje. Era leite de cabra, um alimento completamente diferente do ponto de vista biológico. E isso muda tudo. O leite de cabra possui glóbulos de gordura menores e uma estrutura proteica diferente, contendo principalmente caseína. A2, enquanto a maior parte do leite de vaca moderno contém caseína.
Há um que muitos estudos associam a processos inflamatórios e desconforto digestivo. Além disso, o leite de cabra fresco contém bactérias benéficas naturais, funcionando como um probiótico vivo. Estudos mostram que ele é mais fácil de digerir, causa menos inflamação intestinal e ainda atua como um alimento prebiótico, alimentando a microbiota saudável. Rico em cálcio, magnésio e ácidos graxos de cadeia média, com propriedades antimicrobianas, ele se torna ainda mais potente quando combinado com mel cru. Essa combinação cria uma bebida simultaneamente probiótica, prebiótica e antimicrobiana. A preparação tradicional é aquecer levemente o leite, nunca ferver, e misturar uma colher de mel cru, consumindo lentamente exatamente como era feito no mundo antigo. Isso não era apenas nutrição, era recuperação, era cura, era sustento diário. Agora a número 6, água de cevada, o curador silencioso, porque em João 6,9, quando Jesus multiplica os pães, eles eram pães de cevada, o alimento das pessoas comuns. E justamente esse alimento simples escondia uma das bebidas mais terapêuticas já estudadas. A água de cevada concentra beta-glucana, uma fibra solúvel extremamente eficaz na redução do colesterol e no controle do açúcar no sangue, com evidências tão fortes que a própria FDA a permite alegações de saúde associadas a ela. Essa fibra forma um gel no intestino que desacelera a absorção de glicose, reduz LDL e alimenta bactérias benéficas. Estudos mostram que a água de cevada pode ter impacto glicêmico menor que outras bebidas de grãos e ainda fornece minerais essenciais como magnésio, fósforo e vitaminas do complexo B. Tradicionalmente, ela era usada para febre, problemas digestivos e recuperação de doenças, sendo inclusive servida em hospitais antes da era farmacêutica. E é aqui que você começa a perceber um padrão claro, porque essas bebidas não eram escolhas aleatórias, elas eram resultado de gerações de observação prática, testadas ao longo do tempo, refinadas pela experiência e agora confirmadas pela ciência moderna. E na próxima parte as coisas ficam ainda mais profundas, porque vamos entrar em bebidas usadas por profetas reis e rituais de purificação, com compostos que hoje estão sendo estudados por sua ação direta no sistema imunológico e no cérebro. Agora chegamos a número 7, infusão de figo, a bebida de profetas e curadores. Porque em Isaías 38:21, quando o rei Ezequias estava gravemente doente, o profeta não apenas orou por ele ordenou um tratamento direto com figos. Isso é algo que muitas pessoas ignoram, mas a cura não veio apenas da fé, veio também de uma substância natural específica que já era conhecida por funcionar. Os figos contêm enzimas proteolíticas que ajudam a quebrar tecidos danificados e compostos com propriedades antimicrobianas comprovadas. Quando transformados em bebida, liberam fibras solúveis, como a pectina, que alimenta bactérias benéficas, acalma inflamações intestinais e regula o funcionamento digestivo. Além disso, são extremamente ricos em minerais, como magnésio, potássio e cálcio, tornando-se um dos alimentos mais completos do mundo antigo. A preparação tradicional é simples: deixar figos secos em água quente por 20 a 30 minutos, pressionando-os para liberar seus compostos, criando uma bebida espessa, nutritiva e funcional. No mundo antigo, isso não era apenas alimento, era uma forma direta de recuperação após doenças e fraqueza. E mais uma vez, vemos o mesmo padrão, algo simples, mas biologicamente poderoso. Agora a número 8, bebida de tâmara com amêndoa, o energético original. Porque em 1 Samuel 30:12, quando alguém estava à beira da exaustão, foram dadas tâmaras e alimentos concentrados para restaurar sua força. E isso não era coincidência, era estratégia de sobrevivência. As tâmaras fornecem glicose e frutose de absorção rápida, enquanto as amêndoas oferecem gorduras saudáveis, vitamina E, e magnésio, criando uma liberação de energia estável e sustentada. Estudos mostram que tâmaras ajudam a melhorar níveis de ferro, densidade óssea e reduzir inflamação, enquanto amêndoas melhoram o perfil lipídico, reduzem picos de glicose e fortalecem a microbiota intestinal. Quando combinadas em forma líquida, essa bebida se torna um dos sistemas energéticos naturais
mais completos já utilizados. A preparação tradicional envolve deixar tâmaras de molho e bater com leite de amêndoas sem necessidade de açúcar adicional. Isso não era apenas uma bebida, era combustível para jornadas longas, guerras e sobrevivência em ambientes extremos. Agora a número 9, chá de hisopo, com hortelã, a bebida da purificação, porque em Salmos 51:7 está escrito: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, e por séculos isso foi interpretado apenas como simbolismo espiritual. Mas quando pesquisadores começaram a analisar o hisopo, descobriram algo que muda completamente essa interpretação. O hisopo contém compostos como carvacrol e timol, os mesmos encontrados em orégano e tomilho, conhecidos por suas propriedades antimicrobianas extremamente potentes. Estudos mostram que ele possui atividade antibacteriana, antiviral e antifúngica, além de ajudar a limpar as vias respiratórias ao quebrar o muco e reduzir inflamação. Quando combinado com hortelã, que relaxa o sistema digestivo e reduz espasmos, essa bebida atua simultaneamente no intestino e no sistema respiratório. A preparação tradicional é simples folhas de hisopo e hortelã em água quente por cerca de 10 minutos. No mundo antigo, isso era usado para resfriados, infecções e limpeza interna, e agora sabemos que havia base científica real por trás disso. Agora a número 10, chá de folha de oliveira, o guardião do sistema imunológico, porque, em Ezequiel 47:12, está escrito que suas folhas seriam para a cura. E isso não era apenas linguagem simbólica, porque a oliveira é uma das plantas mais estudadas da história. As folhas de oliveira contêm oleuropeína, um composto com forte ação antiviral, antibacteriana e anti-inflamatória, com estudos mostrando eficácia contra diversos patógenos. Além disso, ajudam a reduzir pressão arterial, melhorar a circulação e combater estresse oxidativo. Tradicionalmente, essas folhas eram usadas em forma de chá para tratar febres, infecções e fortalecer o corpo. E mais uma vez, o padrão se repete: algo simples, natural e extremamente eficiente. Agora chegamos a número 11, suco de uva não fermentado, a bebida da longevidade, porque em João 15:5 a videira é usada como símbolo central da vida. E hoje sabemos que isso tem uma base biológica real. O suco de uva escura contém resveratrol, quercetina e antocianinas, compostos associados à longevidade e reparo celular. Estudos mostram que esses compostos ajudam a reduzir inflamação, melhorar a saúde cardiovascular e proteger contra envelhecimento precoce. Diferente do vinho, ele oferece esses benefícios sem os efeitos do álcool, tornando-se uma alternativa poderosa para quem busca saúde sem comprometer o sistema nervoso. A preparação tradicional envolve prensar uvas frescas com a casca, consumindo rapidamente para preservar os compostos ativos. Agora a número 12, caldo de lentilha, a força dos antigos, porque em Gênesis 25:34 vemos um dos episódios mais conhecidos envolvendo lentilhas. Mas além da história, existe uma realidade nutricional impressionante. As lentilhas são ricas em ferro, magnésio, zinco e proteínas vegetais, além de terem baixo índice glicêmico. Quando transformadas em caldo, liberam esses nutrientes de forma altamente absorvível, funcionando como um tônico de recuperação. Estudos mostram que populações com maior consumo de leguminosas vivem mais e têm menor incidência de doenças crônicas. E isso nos leva a um ponto importante: essas bebidas não eram apenas parte da cultura, eram parte de um sistema de sobrevivência inteligente. E na próxima parte chegamos ao ponto mais forte de toda a lista, com substâncias que foram dadas como presentes sagrados, usadas em rituais, e que hoje estão sendo estudadas como alguns dos anti-inflamatórios mais potentes já descobertos. Agora chegamos a número 13, água com cominho, a bebida digestiva, porque em Mateus 23:23, Jesus menciona diretamente o cominho como algo de valor real, algo que era até mesmo ofertado, e isso diz muito sobre a importância dessa especiaria no mundo antigo. Você não oferece algo sem valor, você oferece aquilo que funciona, e o cominho funcionava. O cominho tem sido usado medicinalmente há mais de 4.000 anos,
e hoje sabemos que ele contém compostos com propriedades antimicrobianas, capazes de combater bactérias e fungos, além de ajudar a regular o açúcar no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina. Ele também estimula a produção de enzimas digestivas, reduzindo inchaço, gases e desconforto intestinal de forma direta. A preparação tradicional envolve aquecer levemente as sementes e depois infusionar em água quente, criando uma bebida simples, mas extremamente eficaz. E mais uma vez vemos o mesmo padrão, algo pequeno, acessível, mas com impacto profundo no corpo. Agora a número 14, chá de semente de coentro, o detox, escondido no maná, porque em Êxodo 16:31, o maná é descrito como semelhante à semente de coentro, e isso não é um detalhe aleatório. O coentro tem sido encontrado em tumbas antigas e usado por diversas culturas como planta medicinal. Estudos modernos mostram que o coentro pode ajudar na remoção de metais pesados como mercúrio e chumbo do corpo, além de ter efeitos calmantes no sistema nervoso comparáveis a alguns medicamentos ansiolíticos em certos estudos. Ele também melhora a digestão, reduz inflamação e apoia a função hepática. Preparado como chá com as sementes levemente esmagadas em água quente, ele se torna uma bebida de limpeza interna extremamente eficiente. E isso nos leva ao ponto onde as coisas deixam de ser apenas interessantes e começam a ficar realmente impressionantes. Agora a número 15, água com incenso, o presente que curava, porque em Mateus 2, quando os magos trouxeram ouro, incenso e mirra ao nascimento de Jesus, isso foi interpretado por séculos como algo simbólico. Mas a ciência moderna começou a investigar o incenso e encontrou algo que muda completamente essa visão. A resina de incenso contém ácidos boswellicos compostos que atuam diretamente em vias inflamatórias específicas do corpo, com estudos mostrando eficácia comparável a medicamentos anti-inflamatórios em condições como artrite, doenças intestinais e problemas respiratórios. E o mais impressionante é que isso acontece sem os efeitos colaterais comuns de muitos fármacos. Quando preparado em água, deixando a resina liberar seus compostos ao longo do tempo, cria-se uma bebida com efeito direto no sistema imunológico e inflamatório. Isso não era apenas um presente simbólico, era medicina de altíssimo valor. Agora a número 16, mirra, o tônico amargo do mundo antigo, porque em Marcos 15:23 vemos a mirra sendo oferecida e essa substância aparece desde o nascimento até a morte de Jesus, sempre associada a processos de cura e preparação do corpo. A mirra contém compostos com forte ação antimicrobiana, anti-inflamatória e antifúngica, sendo usada há milhares de anos para tratar infecções, problemas digestivos e até parasitas. Seu sabor amargo não é um defeito, é um sinal da sua potência, porque compostos amargos estimulam o sistema digestivo e aumentam a produção de enzimas. Preparada em pequenas quantidades em água, ela atua como um tônico potente, e mais uma vez vemos o mesmo padrão, algo natural, mas extremamente eficaz. Agora a número 17, gengibre com mel, a bebida anti-inflamatória, porque o gengibre percorreu rotas comerciais por milhares de anos, sendo valorizado como alimento e medicamento. Hoje sabemos que seus compostos ativos têm efeitos comparáveis a medicamentos como o ibuprofeno em certos contextos. Estudos mostram que o gengibre reduz inflamação, melhora a digestão, combate náuseas e possui ação antimicrobiana. Quando combinado com mel cru, cria uma das bebidas mais completas já utilizadas, atuando em múltiplos sistemas do corpo ao mesmo tempo. Preparado com gengibre fresco em infusão e mel adicionado após o resfriamento, ele se torna um tônico diário poderoso. E isso nos leva às últimas bebidas da lista. Agora a número 18, água de uva, passa o tônico do fígado, porque uvas secas eram usadas como fonte concentrada de energia no mundo antigo. Quando deixadas de molho, liberam compostos que ajudam na função hepática e na desintoxicação. Estudos indicam melhora em marcadores de saúde do fígado e presença de antioxidantes importantes. Consumida pela manhã em jejum, essa água se torna uma ferramenta simples, mas eficaz. Agora a número 19, leite de amêndoas com ervas, a bebida do descanso,
porque a amêndoa é símbolo de vigilância e proteção, e nutricionalmente é uma das fontes mais densas de vitamina E e magnésio. Quando transformada em leite e combinada com ervas calmantes, essa bebida ajuda no relaxamento no sono e na recuperação do sistema nervoso. É a resposta antiga para um dos maiores problemas modernos, a ansiedade. E, finalmente, número 20, a bebida de hisopo, a purificação final, porque em Salmos 51:7 está escrito: "Purifica-me com hisopo e ficarei limpo." E isso não era apenas linguagem espiritual. O hisopo contém compostos extremamente potentes que atuam diretamente no sistema respiratório e imunológico. Estudos mostram que ele ajuda a limpar os pulmões, reduzir muco, combater vírus e melhorar a respiração. Preparado corretamente, ele se torna um dos tônicos mais completos para a limpeza interna. E quando você olha para tudo isso, percebe algo claro. Essas 20 bebidas representam milhares de anos de observação prática e refinamento, um conhecimento que quase foi perdido na busca por soluções artificiais. Mas agora você sabe. Se alguma dessas bebidas fez sentido para você, escreve nos comentários qual você vai testar primeiro, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E se você quer continuar descobrindo esse tipo de conhecimento que mistura sabedoria antiga com ciência moderna, deixa o like e se inscreve no canal Segredos da Natureza, porque aqui a gente traz de volta aquilo que nunca deveria ter sido esquecido.